Olá. Olá, Luana, bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Meu nome é Eduardo, eu tenho cabelo preto, pele clara, barba e estou usando uma camiseta branca com desenho azul. Tá? Aqui na Serasa eu sou especialista na área de arquitetura, trabalho principalmente com front-ends e hoje estou responsável por algumas frentes relacionadas a front-end e a nossa plataforma front-end. Tá? Vou começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre mim. Eu sou, em tempo integral, marido da Sara e pai da Catarina. Minha filha está vindo. Hoje, eu estou atuando basicamente nas minhas horas vagas aqui como Technical Product Owner, TPO dentro da Serasa Experian. Sou desenvolvedor front-end desde 2015, mas não comecei nessa área. Eu vim da engenharia eletrônica, eu era da parte mais de software para hardwares mais pesados, e aí eu acabei caindo na área de TI e comecei a gostar, e aí você não larga mais, né? E, basicamente, eu já atuei em projetos com Angular, com React, JavaScript, também um pouquinho com IAM, também aqui dentro da Serasa, tá? E esse é um pouquinho da minha história, assim, bem breve, Então, tá bom? Vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho de platform. O que quer dizer o termo platform, né? Vamos pensar na plataforma de petróleo. Ela está lá no alto mar e o objetivo dela é extrair um combustível que está nas entranhas da terra, em algumas vezes refinar ou preparar para o transporte e ir para uma refinaria. Ou até às vezes tem refinaria, em alguns casos, um pré-refinamento. E por que a plataforma? O que esse doido tá falando de plataforma junto com TI? É importante. Porque ela tem tudo ali on demand. Ela tem. E just in time também. Enquanto ele precisa de alguma ferramenta, ele tem lá na plataforma. Ele precisa de um guindaste, ele tem na plataforma. Ele tem tudo ali com o objetivo: trabalhar o combustível para chegar no seu carro, no meu carro, no carro de todos nós. Front-end é a mesma coisa, tá? A gente pode criar um, um ecossistema, uma plataforma que a gente traz isso para dentro da... A gente já trouxe isso para dentro da Serasa, a gente está evoluindo esse conceito e plantar essa sementinha em outros lugares, que é algo que o ganho é muito grande, tá? Então, o que compõe de fato uma plataforma, tá? Vamos começar falando um pouquinho de design de aplicação. O que eu quero dizer com design de aplicação? Hoje, as pessoas têm o costume, em projetos principalmente pessoais, colocar a mão no código e sair codando ali, agora e sem pensar. O design de aplicação é o contrário. Você vai pensar, você vai refletir, você vai estruturar todo o seu processo de design da aplicação pré-desenvolvimento. Então, basicamente, são processos que vêm antes do desenvolvimento, onde eu posso mapear as minhas APIs, os meus recursos, quais são as minhas integrações, quais são os componentes que eu vou utilizar. No caso da Serasa, nós temos também um design system, tá? Então, a gente mapeia também o uso desse design system, o que a gente precisa construir, onde a gente vai construir. Faz sentido ficar no design system? Faz sentido ficar na aplicação? Então, nessa hora é que a gente começa a mapear todo o nosso ecossistema e gera uma documentação que vai servir para os próximos desenvolvedores, para as próximas pessoas que vierem no projeto. Ele evolui, ele nasce numa determinada área e pode ir para outra. Nesse momento, a documentação é o principal. Hoje é um dos nossos carros-chefes em Digital Pass, é a documentação, porque é o que eu prego para a galera. Uma documentação bem feita é algo que te leva a um outro patamar, tá? E esse design de aplicação tem também como objetivo prever problemas. Então, nessa etapa, eu começo a ver onde eu preciso, por exemplo, eu não tenho uma API disponível, ou o dado não está vindo da forma como o front-end está aguardando. Como que eu faço para melhorar isso? BFF, um front-end, um GraphQL, a gente pode pensar nessa área, até integrando com o back-end. Eu sento normalmente com o meu arquiteto de back-end ou com o meu tech lead de back-end e a gente começa a se ajeitar nessa hora, tá bom? tá bom. Beleza, falei ali da torre, um pouquinho da design de aplicação. Próximo,
Falar do Guindaste, que é o meu design system. É quem carrega nas costas praticamente todas as minhas aplicações do ponto de vista de unicidade, padrão, experiência de usuário, tá? Aqui na Serasa nós temos o tão carinhoso chamado de SEDS, mas ele quer dizer Serasa Experience Design System. E por que o SEDS nasceu, tá? A Serasa precisava ter uma consistência nos seus front-ends, melhorar a usabilidade e hoje no mundo, acessibilidade, um sistema sem acessibilidade não é um sistema inclusivo, não é um sistema que a gente quer trazer para a nossa comunidade, seja qualquer pessoa no mundo. Então, o Design System veio para isso, trazer acessibilidade, usabilidade, tá? Melhorar a experiência do usuário final, tá? Trazer com a gente não só uma vivência para o consumidor final, para aquela pessoa que está usando o Serasa Premium, tá? O menu de produtos, o Concentre, ele também vem trazer uma experiência para nós, desenvolvedores, tá? E como que a gente fez isso? Tá? Essa é a grande brincadeira aqui da área de TI. Nós criamos todo um ecossistema, tá, de bibliotecas instaláveis para ambiente front-end, então utilizando recursos NPM, utilizando o Node, para gerar um framework que, quando o desenvolvedor está na máquina dele, ele ganha não só facilidade de uso, mas também ele consegue ter componentização e reuso. Eu tenho um projeto criando um componente, eu posso usar em qualquer outro projeto, qualquer outro sistema. Isso vai trazer uma coisa que é muito importante hoje no dia de hoje, que é produtividade. É assim que eu acelero parte do desenvolvimento. É dessa forma que a gente traz produtos novos mais rápido e também sem precisar ficar criando o mesmo componente 3, 4 vezes. Isso é uma antiprática, tá? Inclusive porque bugs acontecem, não tem jeito. E aí você conserta só num lugar, tá? Outro ponto importante. Aqui na Serasa a gente não tem uma plataforma fixa. Majoritariamente a gente trabalha com ferramentas Angular. Mas dentro da Serasa é um universo gigantesco. É aquela coisa. Para quem não conhece a Serasa, acha que a gente é a pessoa que manda cartinha, suja seu nome. Não. A gente cria a solução de crédito, a gente tem um birô de dados gigantesco. Eu ouvi dizer aí por algo que algumas pessoas chamam de Disney dos dados, mas para mim é um lugar que a gente tem uma gama de tecnologias muito grande. Então a gente tem Angular, tem React, tem AEM, OutSystem, a gente tem um monte de braços atuando no front-end, tá? E, como eu disse no começo, o Design System é a base de outros produtos. Todo produto da Serasa tem como premissa o uso do Design System como base para ele crescer, tá? Então, falamos agora do Guindaste, vamos para o próximo. Falar um pouquinho da administração da plataforma, arquitetura Serasa. Hoje a Serasa trabalha com 3 modos de arquitetura principais no front-end. São os building blocks, que eles são normalmente bibliotecas instaláveis. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma biblioteca de autenticação. Serasa tem uma biblioteca de autenticação chamada IAM, que é uma dos nossos maiores produtos aqui em digital. Essa biblioteca, a gente tem um pacotinho, eu vou chamar um bloco, que eu instalo em outra aplicação e eu encapsulo tudo isso. Quem vai usar não precisa saber como que eu faço. Ele só usa. Respeitando as minhas interfaces, está funcionando. Normalmente são aplicações de baixa complexidade, tanto para quem usa quanto para a gente. Então, gerenciador de arquivo, por exemplo, a gente já deixa tudo acertado para colocar num ambiente próprio, tá? Um gerenciador de arquivos enterprise e essas coisas desse nível. E normalmente elementos estruturais, autenticador, coisas com cache, nesse nível, tá? Outra forma de arquitetura, que hoje está muito em voga, microfrontends. Em vez de eu ter aquele conceito de softwares monolíticos, grandes, pesados, gigantescos, a gente trouxe o microserviços para o back-end, microfrontends para o front-end, onde eu tenho aplicações de negócio mesmo, mas que tem baixo acoplamento entre si. Então,
que acontece? É importante a gente ter esse conceito bem forte. Independência entre os times. Eu tenho uma feature de um produto. Ela pode ter interação com outro produto? Pode. Mas ela vai crescer e fluir de maneira separada. Isso é muito importante. E aí, como exemplo, a gente tem o e-commerce, que é um micro front-end, back-office também, aplicações back-office, a gente tem micro front-end, tá? Tem uma série de aplicações hoje que estão migrando do monolítico para o micro front-end, tá? E a terceira arquitetura que a gente tem aqui dentro também são standalones. São aplicações também de negócio, mas que têm uma complexidade também pequena, e elas têm um acoplamento um pouquinho maior, ou aplicações legadas, tá? Normalmente são áreas não logadas ou landing pages, tá bom? Vamos lá. Próxima, observabilidade e qualidade. Esse é um ponto importante. A Serasa, por ser um detentor de muitos dados, tá? A gente tem uma questão de segurança também aqui e qualidade. Então, tudo que a gente faz precisa ser seguro e ter um nível de qualidade muito alto. Pensando nisso, a gente tem um monitoramento constante das nossas aplicações com o Dynatrace. Ele funciona não só na parte de monitoramento, mas também de avaliação de risco, de uma aplicação não está funcionando direito, a gente tem como interceder ali para ela melhorar a performance, tá? Temos também testes de carga e estresse que trazem um pouco essa questão de performance. Hoje a gente está utilizando o JMeter, mas estamos evoluindo para uma outra ferramenta que estamos estudando, provavelmente vai vir no futuro, que é o Grafana K6. Questão de acessibilidade e performance, como eu disse, o SEDES é acessível. Pensando nisso, a gente utiliza como um dos avaliadores o Google Lighthouse. Já está embutido ali no browser, a gente utiliza, valida não só a performance, como também a acessibilidade, trazendo para os nossos sistemas essa confiança, tá? E essa acessibilidade. Temos também pessoas aqui dentro da Serasa que utilizam os nossos sistemas como forma de avaliação. São pessoas que precisam de sistemas acessíveis, deficientes visuais, e eles acabam avaliando também os nossos sistemas como forma de parte do nosso processo. Outro ponto importante, alta taxa de cobertura, não só de teste unitário, mas também de testes de integração. Nós deixamos muito como um definition of done durante a nossa parte do processo, essa taxa de cobertura alta. Por quê? Qualidade. A gente não sacrifica a qualidade dos testes unitários em nome de projeto entregar mais cedo ou mais tarde. Não, isso aqui não é negociável, tá? Isso é muito importante. Outro ponto importante, testes end-to-end para avaliar a questão de integrações. Isso a gente tem também evoluído bastante com Cypress e Cucumber. Gherkin também agora trazendo essa tecnologia para dentro do front-end. Os QAs vêm dando uma força muito grande aqui nessa parte. E maturando esse processo, é algo que a gente está trazendo junto com o time de qualidade, tá? Análise estática de código, a gente tem análises com o Sonar para ver se a gente não deixou algum code smell, alguma coisinha ali no código que dá uma brecha, ou até mesmo algo sério que fique ali que pode ter uma vulnerabilidade um pouco maior, tá? E análise de vulnerabilidade com o nosso Veracode, onde eu avalio todas as vulnerabilidades que saem no mundo, tá? A gente tem uma ferramenta para isso e ela fica avaliando nossas aplicações para ver se a gente não está suscetível a um ataque, uma vez que os nossos dados são muito importantes. É o nosso business. Próximo aqui, principais tecnologias. Eu acho que isso é o que a galera tá mais esperando, né? Beleza, Edu, você falou da plataforma, tudo mais, mas o que a Serasa usa? Então tá aqui um resumo de toda a tecnologia de front-end. Então você que é front-end, você que é júnior, pleno, sênior, que está chegando no mercado, que já está consolidado, utiliza uma dessas tecnologias, isso aqui é o que a Serasa trabalha. Angular, React, temos também agora a EM, tá? Que é uma tecnologia que hoje está vindo com força. A parte de Cypress e Cucumber, teste unitário, isso aqui vamos dizer, é o mais evoluído que eu posso falar
que as empresas hoje utilizam, tá? O Amazon, CloudFront, CDN, tá? Isso é algo que a gente tem bastante em foco, tá? E aí vem a pergunta, tá, Edu, mas por que o front-end as a platform? Como que o combustível que está lá no fundo sai da plataforma e chega no seu carro? Dessa forma. Isso aqui são 2 sistemas da Serasa. Ali em cima, do lado esquerdo, eu tenho o menu de produtos, que é um sistema onde ele tem os produtos que uma pessoa física tem dentro da Serasa. E esse aqui embaixo é o nosso design system. E ele é a base daquele produto maior. Com isso, eu consigo trazer não só experiência para o usuário final. Então, quando um usuário... Imagina você, Lua, que está lá usando o Serasa Premium, você está no ambiente Serasa, você se sente segura. Você fala, ali eu estou seguro. Um usuário na casa dele, a mesma coisa. Entrou no desktop, está no browser, ele entrou no menu de produtos, ele se sente num ambiente seguro. Por quê? É a Serasa. A gente tem uma história, a gente tem um nome, que a gente zela há muitos anos. Então, ele está num ambiente. Eu trago a experiência para ele de segurança, produtos, ferramentas, análise de CPF, enfim, vários produtos, a parte de agro também. E eu trago experiência para mim como desenvolvedor. O Design System traz uma experiência para os nossos desenvolvedores fantástica. Reutilização, componentização, uso das ferramentas que a gente tem hoje acelera muito o nosso desenvolvimento. Ah, Edu, quer dizer que vocês fazem software no estralar de dedos? Não. 9 mães não fazem um bebê em um mês, não adianta. Mas isso acelera muito o desenvolvimento e a experiência de nós como desenvolvedores. A gente há muitos anos vem lutando para quebrar aquela mística de é front-end, é só fazer umas telinhas lá, pô, uma semana tá pronto. Não, o front-end hoje tem uma complexidade, trouxe uma complexidade, tá, tão grande quanto o back-end. E o meu foco aqui na Serasa hoje, e é uma das minhas responsabilidades, é melhorar a vida do nosso desenvolvedor. É trazer as ferramentas do mercado e falar, beleza, como que eu posso melhorar a vida do meu desenvolvedor ali na ponta? E, consequentemente, eu melhoro a vida do meu usuário final, tá bom? Então, basicamente, era isso. Lua, eu vou deixar aberto para as perguntas. Muito bom, Edu. Obrigada. Mais um reforço, né, de que realmente a Serasa ela não é essa empresa das cartinhas. A gente deu um mergulho aqui rápido de como essa parte de plataformas, olhando aqui dedicado para front-end, acelera os nossos produtos. O Edu aqui trouxe um mar de possibilidades para vocês entenderem um pouquinho mais e vamos ver as perguntinhas aqui. Você comentou logo no início ali da sua apresentação que você é um Technical Product Owner, mas o que é isso? Bom, isso é uma pergunta boa. O Technical Product Owner é uma pessoa que ela tem o viés de produto, mas ela trabalha também com o viés tecnológico. Então, no início da minha carreira, eu era um desenvolvedor, como muitos dos que estão nos assistindo, e comecei a ter um viés de produto. Comecei a estudar um pouco mais sobre produto, como criar um produto, como nasce um produto, design thinking, toda a parte de gerenciamento do produto para eu alcançar o meu objetivo, tá? Então, o Technical Product Owner é um arquiteto, no caso, eu sou um arquiteto, que migrou para uma área de produto e une os dois, porque o mercado hoje caminha os dois, às vezes, separados. Então, hoje, aqui na Serasa, a gente está juntando na mesma pessoa, tanto o viés de produto quanto o viés de arquitetura. Muito bom. Você compartilhou, né, falou um pouquinho ali, usou bem a plataforma de petróleo, mas olhando nessa plataforma, o Dev, ele tem quais ali as principais responsabilidades dele, de não só de beber dessa fonte, mas como que ele explora melhor essa plataforma? Perfeito. Bom, um dev hoje na Serasa, ele chega e vê esse mar e não sabe por onde começar. Então, a gente tem alguns guides, alguns steps, que ele pode adentrar nesses steps e, normalmente, escolher para qual lado ele vai com mais vontade, né? Depende muito da vontade do desenvolvedor. Então, por um exemplo, um desenvolvedor que chega com uma vontade de eu quero trabalhar com Angular. A gente tem uma série de produtos com Angular,
tem o Design System com o Angular, e ele traz essa vivência, entra dentro dessa vivência, traz as experiências pessoais e tem a responsabilidade de criar um produto, agregar a um produto, unindo as capacidades técnicas dele com as ferramentas que a gente tem. Então, por um exemplo, Cypress. A gente tem uma série de guias para você usar o Cypress. Por quê? Não é comum você ver hoje desenvolvedor front-end com essa tecnologia, sabendo Cypress, assim, de uma maneira até que consiga fazer um teste end-to-end bem feito, tá? Obviamente que a gente tem os QAs também para dar uma força para os ambientes de teste, fazer os scripts para a gente testar e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso. Perfeito. E como o dev front-end ele escala ali as suas aplicações? Do ponto de vista de esteira, talvez? Acredito que sim. Tá, perfeito. Bom, a gente tem hoje uma esteira de CI/CD totalmente montada. Inclusive, vou mandar um abraço para o João Leite, que está nos assistindo. Muito bom. Ele montou uma esteira para receber os nossos produtos. Então, eu, desenvolvedor front-end, chego lá, configuro todo o meu ambiente de desenvolvimento e eu tenho um arquivo lá onde eu configuro a minha esteira. Nesse arquivo, eu coloco as informações para o João ler e falar, beleza, essa aplicação vai ser deployada em ambiente AWS, CloudFront X, conta Y. E aí, quando eu faço isso, toda a esteira faz o processo dela, trabalha e joga isso no CloudFront, por exemplo. E aí você, quando vai acessar o menu de produtos, vai lá, tá lá, já pronto, bonitinho. Muito bom. Vamos ver aqui mais uma pergunta. E o Design System, ele é responsivo? Se sim, qual tecnologia que está usando aqui para a parte da era mobile? Perfeito. Design System é responsivo, hoje é uma coisa básica, acho que na web, você ter a responsividade. Temos alguns componentes que já foram pensados do modo de vista mobile, então a gente tem menus, por exemplo, que tem a versão web e tem a versão mobile. Mas os nossos componentes, na maioria, se não todos, eu diria que 95% são responsivos para celulares, os mais diversos hoje em dia, tablets. E a tecnologia a gente misturou um pouco, né? O Design System nasceu da união de 3 coisas, né? O Angular Material, né, que é a ferramenta que abstrai um Material Design. Então, a turma de UX utiliza o Material Design. Então, eu utilizei parte da responsividade do Angular Material. O grid do Bootstrap, então, a gente trouxe o Bootstrap para nos dar uma força na questão da responsividade, no grid, trazer os componentes mais responsivos do ponto de vista de grid. E também o Angular, também com algumas questões ali, que é do dev. Eu falo que o Design System é 50-50, a responsabilidade é 50-50. Por quê? Nós implementamos o Design System, mas se você na sua aplicação não faz a responsividade, fica difícil o site ser responsivo. Então, a gente sempre deixa na nossa documentação. Lembrem-se sempre, responsividade, utilização do grid. Muito bom. E qual o impacto do front-end para as experiências do usuário? Perfeito. Vamos lá, Lua. E-commerce. Se você pega um e-commerce que tem uma experiência de usuário péssima, você compra? Não. O front-end é seu cartão de visita, é seu rosto. Sim. Então, se você chega e fala assim, nossa, que site feio, nossa, esse ambiente tá esquisito, não parece a Serasa, você vai desconfiar. É isso, o front-end é seu cartão de visita. Por isso que eu falei, quebrar a mística é só uma telinha. Não é só uma telinha, é seu cartão de visita. É o seu rosto. Sua identidade por exemplo, se vocês vissem o Eduardo com a barba até aqui, tudo, cabelo todo bagunçado, é a imagem, é a nossa face, entendeu? Sim. E qual a forma de publicação dos pacotes NPMs utilizado? Perfeito. Hoje a Serasa utiliza uma forma através do Bitbucket, tá? Que é o nosso repositório de código. Estamos migrando para uma ferramenta
de repositório de artefatos NPM, onde eu vou ter as minhas bibliotecas disponíveis. A Serasa também está evoluindo na parte de arquitetura, então estamos trazendo a arquitetura de CDN, então isso também vai ajudar a gente gerar os bundles de uma maneira um pouco diferente do que a gente está trazendo. Como eu digo, a Serasa está passando por um momento de transformação digital, onde a gente está evoluindo do on-premises, por exemplo, para o cloud. Né? Tanto é que tem amigos aí, palestras a seguir, que vão falar disso. Sim. E é importante frisar o front também. Então, a gente está evoluindo. Temos o repositório de artefatos em breve e o CDN, que vai trazer uma coisa bem bacana. Muito bom. E essa parte ali do design de aplicação é realizado somente pelo arquiteto ou pelo dev team? Tem algumas etapas que o dev team executa. Análise de API, por exemplo, modelagens. Hoje, o design system foi todo modelado. Então, qual que foi o processo? O UX dá o protótipo para a gente de alta fidelidade. A gente pega esse protótipo e analisa como que a gente vai viabilizar aquele componente. Quais são as entradas? Imagina que o componente é uma caixa preta. O que entra e o que sai? A gente faz isso. Então, a gente tem isso gera uma documentação. E nesse processo, é o dev team que faz. A análise de API, é o dev team que faz. Normalmente, a gente procura deixar o time bem livre e responsável, entendeu? Não é, o arquiteto é responsabilidade do arquiteto, ele que toca. Não. Nos times aqui da Serasa, a gente procura deixar bem livre para o dev team. Dar responsabilidade, autonomia para os times, o que o Ágil normalmente prega. Sim. E qual o critério utilizado ali para definir o uso da arquitetura de microfrontends? Perfeito. Microfront, né, a gente utiliza normalmente quando a gente tem uma aplicação que ela pode ser reutilizada em outro lugar, tá? Ou é uma aplicação que ela é bem grande e a gente consegue quebrar ela em pedaços menores para ficar até mais fácil, porque o microfront ele é agnóstico à tecnologia e ele também dá velocidade para os times evoluírem de maneira separada. Então, quando eu analiso uma aplicação, eu falo, ela tem ponto de quebra? Eu consigo isolar um pacotinho para poder colocar isso num ambiente único? Ela vai depender de outras coisas? Isso é sempre uma análise que eu faço. Ela depende de outros sistemas para funcionar. Essas integrações precisam estar nela ou podem ser bibliotecas instaláveis? Entende? É uma análise que a gente consegue fazer ao longo, inclusive no design de aplicação, para decidir, ela vai para o microfront ou ela é uma standalone? Isso é sempre a dúvida, né? Se a gente vai fazer uma aplicação que não tem muito, também ela não vai evoluir muito. Por exemplo, uma landing page. Ela vai ter trocas ali diárias, mas ela não vai evoluir muito. Sim. Agora, um back-office. Um back-office começa pequenininho e depois ele vira um monstro. Outra coisa, um e-commerce. Começa pequenininho e depois ele vira um monstro. Então, são aplicações que tendem a ser um microfront ao invés de um standalone. Mas sempre é uma análise, assim. Como eu falo, na arquitetura, tudo depende. Sim. E aí, uma última pergunta aqui, né? Até para a gente fechar. Que dicas que você compartilharia para quem quiser se aprofundar um pouquinho melhor sobre o conteúdo aqui que você trouxe? Perfeito. Bom, eu recomendaria as pessoas que estão começando começarem ali pelos conceitos, coisas mais básicas. Aprender os conceitos básicos antes de aprender um framework JavaScript, por exemplo. Aprender bem HTML, CSS, isso é muito importante, a base da web. Aprender como o navegador funciona, como que o browser funciona. A questão do JavaScript é importante, os loops, event loops dentro do JavaScript. Aprender um pouquinho sobre teste unitário, um pouquinho sobre cobertura de teste. O que é uma boa cobertura de teste? Clean Code é fundamental. Tio Martin já nos ensinou bastante sobre isso. Eu recomendo a leitura dos livros dele, tá bom? E, Lua, eu vou estar à tarde no stand. Então, quem quiser passar para conversar um pouquinho sobre o tema, conversar sobre front-end, independente de Serasa, estaremos lá no stand às 3 horas. Estarei lá também para receber
a galera. Muito bom, Edu. Obrigada por todo aqui o seu conteúdo. Viram só, vocês puderam saber um pouquinho mais, né, de como o front-end é a platform e até como a gente pode acelerar o desenvolvimento dos nossos produtos. Edu, compartilha um pouquinho aqui as suas redes para que quem tiver, né, interesse, poder também te procurar online e viu só, né? Edu vai estar lá nas palestras presenciais também.